Fala, meus irmãos, muito bom estar aqui com vocês em mais um vídeo para refletirmos acerca da palavra de Deus e aquilo que o nosso Senhor Jesus quer falar comigo e com você hoje. Você já parou para pensar que o sofrimento nesta vida, por maior que ele seja, ele não se compara ao sofrimento eterno daquele que morrer ou que no juízo final for encontrado sem Cristo, sem a obra salvífica tomando conta dessa pessoa, sem o seu nome no livro da vida? E que pensar nisso deve gerar em nós a urgência de anunciarmos, de comunicarmos o Evangelho, de comunicarmos a boa notícia, as boas novas do reino. Isso é essencial para nós. Por mais chocante que isso seja, isso está na Bíblia. O texto de Apocalipse 21, dos versos de 1 a 8, nos mostra isso claramente. Os primeiros 7 versículos, eles nos mostram uma realidade maravilhosa, que é a realidade da eternidade com Deus, habitando na Nova Jerusalém, na nova cidade, tendo Deus com a gente, tendo Deus lá pela eternidade. Isso gera em nós esperança. Cara, isso gera em nós aquele sentimento de que vale a pena nós vivermos para Cristo. E que não importam as perseguições, não importam os sofrimentos, os problemas desta realidade. Quando a gente se depara com o que nos aguarda na eternidade, com Cristo, tudo isso faz a gente olhar e falar, cara, vale a pena viver para Deus. Mas o verso 8 é um contraste a toda essa beleza dos 7 primeiros versos. O verso 8 ele vai nos dizer o seguinte: mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Olha o contraste. Pega a sua Bíblia aí, Apocalipse 21, versos de 1 a 8. E aí você vai ver que os 7 primeiros é uma beleza, a esperança, a maravilha. E o verso 8 é um contraste, uma oposição a tudo isso. Ele começa falando dos covardes. Quem são os covardes? Os covardes são todos aqueles que negam a Cristo, que por conta da oposição à mensagem, à pregação da mensagem, negam a Cristo. Na grande tribulação, com o anticristo operando fortemente, causando uma grande tribulação, haverão aqueles que negarão a Cristo. Mas hoje, com o espírito do anticristo que já atua por aí, há aqueles que também negam a Cristo. Pelas mais diversas situações, pelos mais diversos motivos, muitos negam a Cristo. Então esses são chamados pelo próprio Jesus de covardes. Aquele que me nega é covarde. É isso que Jesus está falando. Aquele que me nega é covarde. E por me negar, por ser covarde, esse não estará na eternidade comigo. Olha como é pesado, olha como é forte isso. E aí depois ele vem apontar uma sequência de pessoas que praticam determinados pecados. E o que ele quer mostrar com isso, com essa série de pecados que ele aponta aqui, de pecadores, melhor dizendo, aqueles que são incrédulos, corruptos, assassinos, sexualmente impuros, que praticam feitiçaria, adoradores de ídolos e todos os mentirosos, ele está falando, essa é uma vida de oposição a Deus. Essa é uma vida de oposição a Deus. Viver sendo motivado, sendo impulsionado,
Viver pecando deliberadamente, viver sob o domínio do pecado, é uma vida de oposição a Deus. Porque o pecado fere a santidade de Deus. O pecado coloca aquele que o comete em oposição, coloca essa pessoa contra Deus, torna essa pessoa inimiga de Deus. Então, esse que viveu a vida inteira em oposição a Deus, ou estes que viveram a vida em oposição a Deus, também não estarão com Deus pela eternidade. É isso que esse texto nos mostra. E o destino desses sejam os covardes que negaram a Cristo, sejam aqueles que viveram a sua vida em oposição a Deus. O que aguarda a todos eles é o lago de fogo que arde com enxofre. Uma mensagem dura, uma mensagem forte, mas é uma mensagem de alerta. É uma mensagem de nos chamar a atenção para a gente avaliar como está a nossa vida diante de Deus. E também da gente anunciar as boas novas, para que mais pessoas estejam com Cristo pela eternidade. É isso que essa mensagem nos mostra. Por mais dura, por mais forte que ela seja, por mais desconfortável que ela seja, é uma mensagem bíblica. E ela está em total oposição a mensagens que querem deixar eu e você confortáveis. Ela está em oposição a isso. O Evangelho, ele quer causar incômodo, desconforto em você, para que você avalie a sua vida, para que você olhe para Cristo, olhe para a realidade do Evangelho, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e seja participante da obra salvadora de Cristo Jesus. Tem uma teologia antiga que reverbera, ecoa há muito tempo, uma teologia universalista, que diz que Deus, por ser amor, ele não vai lançar nenhuma das suas criaturas no inferno. Mas à luz desse texto, a gente pode ver o quanto essa mensagem é mentirosa e enganosa. O espírito do anticristo, meus irmãos, já opera nesse mundo. Já opera nesse mundo. Os falsos mestres, os falsos cristos estão aí para enganar a muitos. Então essa mensagem de que Deus não vai lançar ninguém no inferno é mentira, porque à luz do texto a gente vê que sim, serão lançados aqueles que negarem a Cristo e aqueles que viverem em oposição a Deus. Esses serão lançados no lago de fogo. Esses estarão distantes de Deus pela eternidade. Então, que a gente possa avaliar a nossa vida diante de Deus, diante das Escrituras, e anunciar também a mensagem para que mais pessoas possam ser participantes da eternidade com Deus. Meus irmãos, quando você lê os 7 primeiros versos, você vai ver que existe uma beleza em estar com Ele, em não negar, em viver uma vida com Cristo. Existe uma beleza absurda, existe uma esperança. Existe uma esperança. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso, ou seja, aquele que permanecer, aquele que não negar, aquele que não se opuser, aquele que permanecer com Cristo, que permanecer com os valores do reino, aquele que mantiver a sua vida pautada sobre a mensagem bíblica, a mensagem do Evangelho, esse é vencedor. Esse é vencedor, não é qualquer um, é aquele que permanecer fiel a Cristo. Aquele que permanecer fiel a Cristo, esse é vitorioso. E esse herdará todas as bênçãos, essas bênçãos que os versos de 1 até 7 nos diz. Esse herdará tudo isso. Ou seja, esse entrará na eternidade, estará na presença de Deus por toda a eternidade. Essa é a maior bênção. Essa é a maior bênção, estar na presença de Deus pela eternidade. Esse não terá mais sofrimento.
e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Ou seja, nem todo mundo é filho de Deus, mas aquele que permanecer fiel, aquele que for o vitorioso, que não negociar os valores do reino de Deus, esse é chamado filho de Deus, e esse estará com ele pela eternidade. Meu irmão, minha irmã, o caminho para a nova Jerusalém celestial é Cristo Jesus. Somente Ele é o caminho que pode levar eu e você a estarmos com Deus pela eternidade. Só Cristo é quem evita de nós estarmos lançados no lago de fogo, no inferno, em oposição a Deus, distante de Deus, no sofrimento eterno pela eternidade. É só Cristo. Só Cristo é o caminho. Só Cristo é o caminho. A obra dele consumada na cruz do Calvário nos propicia isso. Se apegue, se agarre à obra de Cristo, meu irmão, minha irmã, se agarre à obra de Cristo, porque nele há salvação. Nele há salvação, não há outra forma, não há outro caminho. Somente Cristo, somente Cristo. E o que eu estou falando para você aqui é para te gerar desconforto, sim, mas é para que você possa avaliar a sua vida à luz do Evangelho, à luz do texto, à luz das Escrituras e se render a Jesus. Essa mensagem, ela é dura, como eu já falei, mas ela mostra o amor de Deus. Por quê? Se você está aqui ouvindo essa mensagem hoje, ainda dá tempo de você reavaliar a sua vida e se render a Cristo. Essa mensagem ela é profética, porque ela mostra uma realidade que vai acontecer. Mas é Deus chamando a minha atenção, a sua atenção hoje, para que a gente reavalie a nossa vida e se submeta a Cristo, a sua obra redentora, para que a salvação chegue até nós e para que nós estejamos com Ele pela eternidade. Deus é amor, mas Deus é justo. Deus é amor, mas Ele é fiel à sua própria palavra. Deus é amor, Deus é bom, mas Ele é justo. Então sim, Ele vai lançar pessoas no lago de fogo que estarão distante dele pela eternidade. E Cristo, somente Cristo, é a única forma de nós estarmos com Deus pela eternidade. Reavalie a sua vida, se volte às Escrituras, dobre o seu joelho, clame a Deus por perdão dos seus pecados e viva uma vida pautada no Evangelho. Viva uma vida pautada no Evangelho. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.